E aí pessoal, tudo jóia com vocês? Resolvi aqui trazer mais algumas questões para vocês, comentar mais algumas questões de física, mais especificamente uma questão da lista minha de campo elétrico do pessoal do Via Medicina, né, os alunos do presencial. Aproveitando o momento de chuvinha aqui para gravar essa resolução com vocês. Então, se vocês ouvirem um barulho diferente, é chuva, ok? Então vamos lá, pessoal, a questão da, acho que estadual do Maranhão, ou é específico, não sei como que funciona, né? Mas vamos lá. Duas partículas eletrizadas com cargas positivas, então, ó, essa informação aqui é importante pra gente, ó. Eletrizadas positivas com o quê? Estão fixas sobre uma circunferência de raio R e um centro C, né? O padrão, né? Conforme a figura. Então a figura mostra aqui, né? Cada carguinha Q positiva em extremidades opostas de uma circunferência com um centro C. Sendo K a constante eletrostática do meio, a intensidade do campo elétrico total, então, ó, a intensidade do campo elétrico total criado por essas duas partículas no ponto P é. Então, people, o que ele quer saber? Ele fala que eu tenho uma carga daqui, outra carga daqui. Essas carguinhas aqui vão criar um campo elétrico. E aí ele quer saber o que? Qual é o campo resultante aqui, ó, no ponto P. Ele falou pra gente, people, que as cargas eram positivas, né? Então, se a gente for lembrar, carga positiva, ela cria um campo elétrico de afastamento, né? Então, ó, eu vou ter um campo elétrico aqui, ó, na região P, dessa carga ali de cima, um campo de afastamento. Vou chamar isso aqui de carguinha A. Então aqui eu vou ter um EA. E aqui, ó, vou chamar de carguinha B. E assim como a carga a carga B também é uma carga positiva. Então cria um campo elétrico aqui pra gente de afastamento. Beleza? Tranquilo. Guilherme, como que a gente calcula campo elétrico mesmo? Ó, a gente calcula campo elétrico sendo E é igual a constante eletrostática vezes a carga, o seu módulo, né, dividido pela distância ao quadrado. Aqui, people, a constante eletrostática ele falou pra gente que é K, a carga ele falou que é Qzinho, e o Ezinho que a gente procura. O que a gente precisa aqui, ó, da distância. Guilherme, que distância? A distância entre as cargas, people. Ó, então a distância aqui de A até aqui o ponto P. E a distância de P até a carga B. Peoples lindas do meu coração, o que eu quero que vocês enxerguem? Eu quero que vocês enxerguem que o campo EA é igual ao campo EB. Guilherme, como que eu sei que é? Porque aqui, ó, a carga deste lado é igual à carga daqui. Então a constante eletrostática é a mesma por 2 e a carga é a mesma por 2. E o que eu quero que você observe? Que essa distância de P até Q é a mesma que essa distância de P até o outro Q do outro lado. Então a distância para as duas é a mesma. E aí a gente precisa descobrir qual é essa distância. Bacana? Beleza, Guilherme. Ele falou aqui para mim que o raio é R. Então a gente tem um raio R. E aí ele falou o que? Ó, que do centro até aqui, ó, eu tenho uma outra distância. Do centro até a borda, né? Que é exatamente igual ao raio. Guilherme, eu tenho aqui então, ó, um ângulo reto, R e R. Opa, eu tenho um triângulo sendo formado, onde uma das bases é um ângulo reto. Tem um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. O que a gente pode falar? Isso é um triângulo retângulo, que essa aqui é a hipotenusa. Então eu posso chamar aqui, ó, o D nosso, vamos chamar isso aqui de distância. Que a distância é igual ao que? O teorema de Pitágoras, né? Distância ao quadrado é igual a R ao quadrado, que é o outro cateto, mais R ao quadrado. A distância ao quadrado aqui vai ser 2R ao quadrado. R ao quadrado mais R ao quadrado, 2R ao quadrado, né? Vamos tirar a raiz, vai ficar 2 raiz de R ao quadrado. Opa, então, ó, distância R ao quadrado é R vezes raiz de 2. Guilherme, eu tenho impressão de conhecer isso. Ainda bem. Por quê, Guilherme? Por quê, people? Olha só.
O que eu quero que você observe? Que aqui, ó, eu tenho um triângulo bacana, onde um lado é igual ao outro. O que acontece se eu pegar aqui, ó, só desenhar onde está o R? Eu não poderia baixar esse R aqui também e depois emendar? Eu formaria um quadrado. Então aqui, ó, essa distância é justamente o que? A diagonal do quadrado. Um quadrado de lado R, a minha diagonal vai ser R raiz de 2. Se tu tivesse tido esse feeling, essa sacada aqui, ó, de R aqui, ó, aqui sempre vai ser raiz de 2. R raiz de 2. Então, ó, tu teria ganhado tempo fazendo essa conta. Beleza, Guilherme, mas eu fiz a conta. Agora eu quero descobrir o meu campo elétrico. Então vamos botar aqui, ó, campo. Vamos calcular o campo. Campo elétrico. Beleza, ó, vou pegar essa fórmula e vou trazer ela para cá. Então, ó, E é igual a K vezes Q dividido pela distância ao quadrado, né? A distância a gente achou que é R raiz de 2 ao quadrado. Então, E vai ser quanto? K vezes Q. R ao quadrado é R ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é 2, né? Só por tique mesmo meu, deixa eu só mudar a ordem. 2R ao quadrado. Mesmo só por frescura, tá? Então a gente achou o valor, né? Do nosso campo elétrico aqui, ó. Formado desses dois. O que eu preciso achar agora? Eu preciso achar o campo resultante que tem aqui no meio. Para quem tá mais ligado no movimento, já enxergou qual é. Inclusive, por esse aqui a gente já dá inclusive para achar a resposta aqui. Mas eu vou fazer devagar para você pegar a mania, o jeito e ver a geometria aqui, como que ela vai agir na nossa vida. Então eu vou pegar esse triângulo aqui e vou separar ele, vou redesenhar ele aqui para você, ó. Aqui, ó, vamos fazer a base de cima. Fazer um dos raios. O outro raio aqui. Beleza, ficou meio estranho, mas dá para entender. E aqui, ó, a altura. E aqui eu tenho um ângulo reto. Ele fala para mim que aqui é R, né, porque é um raio, e aqui outro raio, e aqui é R. Eu já descobri que esse lado aqui, ó, é R raiz de 2. E aqui do mesmo jeito. Beleza, Guilherme. Tranquilo. Agora, people, a gente precisa achar a geometria disso daqui, né? O que eu te recomendo? A gente ir por ângulos. Eu acho que vai dar bom. Olha só. Vou chamar esse ângulo reto aqui de gama. Vou chamar esse daqui de alfa. E vou chamar esse aqui de beta. Ah, Guilherme, só tem esse jeito de resolver? Não, tem outro jeito, só que eu vou resolver assim porque é o jeito que eu achei que veio primeiro na minha cabeça. Então, ó, eu sei que eu tenho 3 ângulos num triângulo e lá da geometria eu sei que obrigatoriamente a soma dos 3 ângulos de um triângulo tem que ser igual a quanto? A 180. Contudo, eu já sei que o gama aqui, ó, ele vale 90. Então aqui é 90 mais alfa mais beta igual a 180. Eu sei então que a soma de alfa mais beta é 90 graus. Tudo bem? Beleza, Guilherme, tô entendendo. Tá. Mas o que eu quero que você observe? Que aqui, ó, lá da geometria, a gente tem um triângulo com esse lado igual a esse lado. Agora eu não lembro se o nome é isósceles. Enfim, a minha matemática é meio fraca. Beleza. Se eu tenho esses dois triângulos com esses dois lados iguais, o que eu sei? Que obrigatoriamente o ângulo beta tem que ser igual ao ângulo alfa. Então, ó,
daqui a gente vai puxar a seguinte informação, ó, que alfa é igual a beta. Sabendo disso, vou puxar, depois eu volto para você copiar o resto. Sabendo que alfa é igual a beta, então eu posso substituir beta mais beta, que é igual a 90. 2 beta é igual a 90. Então eu sei que beta é igual a 45 graus e alfa também. Então eu posso escrever assim, ó, que aqui é 45 e aqui é 45. Beleza, Guilherme, estou entendendo. Eu vou tirar os 45 dali para não poluir muito nossa figura. O que eu quero que você observe? Que essa base aqui era R, aqui era raiz de 2, R raiz de 2 e aqui era R. E aqui eu tinha um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus, ele vale para esse lado também. Olha só, ângulo de 90, lado R e lado R raiz de 2. Esse triângulo desse lado é igual ao daqui. Então eu sei obrigatoriamente que aqui eu também tenho um ângulo beta, que também vale 45. E se eu for somar esses dois ângulos beta aqui, ó, peoples, 45 com 45 vai me dar o quê? 90 graus. Vamos lá, de novo, ó. Eu achei aqui, ó, devagarinho para você entender. Eu achei esse ângulo menor antes da linha. Esse ângulo menor aqui é o beta. Achei que ele era 45. Eu sei que esse ângulo daqui de 45 é igual a esse ângulo do outro lado também de 45. 45 com 45 é 90. Então eu sei que esses ângulos aqui, obrigatoriamente, eles são de 90. Então, ó, vou puxar essa continha aqui, só para a gente organizar nosso estudo. E vou agora mostrar aqui para vocês aonde os vetores estão, ó. Os vetores estão aqui, ó. Aqui eu tenho o vetor E, que eu coloquei como EA, né? Mas a gente sabe que EA é igual a EB, então só vou colocar E. E aqui a gente tem outro vetor, que seria o EB, que a gente só vai colocar de E, porque são iguais. O que eu quero que vocês observem? Que o ângulo formado entre os dois aqui é um ângulo que a gente chama de OPV. Guilherme, o que é um ângulo OPV? Um ângulo OPV, gente, é um ângulo oposto pelo... É um ângulo oposto pelo vértice. E se você for lembrar lá da geometria, quando a gente diz que um ângulo ele é OPV, a gente fala que ele é igual. Então eu sei que entre o E1, EA, né, e o EB, a gente tem um ângulo de 90 graus. Isso é muito bom, por quê? Porque a gente aplica Pitágoras. Guilherme, E aí, ó, eu sei que às vezes alguém não está enxergando, então eu vou copiar esses vetores para mostrar uma coisa para você. Fazer bem detalhadinho para todo mundo entender. Copiei aqui, ó, os mesmos vetores, o mesmo desenho. O que eu posso fazer? Eu posso fazer aquela regrinha da soma vetorial, né? Eu posso pegar a bundinha desse aqui e colocar na cabecinha desse aqui, ó. E aí, ó, como eu mudei esses dois ângulos, mas a angulação entre eles continua a mesma. Aqui, ó, continua sendo 90 graus. E o que eu faço agora? Eu faço pegar a origem dele com o final do outro. E aí, esse de preto aqui é o nosso vetor resultante. Guilherme, não consigo enxergar direito o que você está querendo me mostrar. Então, vou pegar esse mesmo triângulo e vou girar ele para você entender. Galera, o que é o ER? O que é o vetor resultante nosso aqui? É o Pitágoras. Então, ó, eu posso falar que o vetor resultante ao quadrado, é o Pitágoras, a hipotenusa, né? É igual a E ao quadrado mais E ao quadrado. A gente acabou de fazer isso aqui, ó. Aqui em cima.
Então, ó, eu sei que aqui embaixo, ó, o meu vetor resultante, ER, né, vai ser igual ao quê? A E raiz de 2. Então, meu vetor resultante aqui, ó, ER, vai ser o Ezinho, né, que a gente achou aqui, K vezes Q vezes raiz de 2, dividido por 2R ao quadrado, que é justamente o que? A nossa resposta final, que é o nosso vetor resultante. Que o gabarito, então, aqui para nós vai ser letra D de doido. Raiz de 2, lógico, aqui a raiz de 2 ele botou na frente, né? Mas é a mesma coisa. Raiz de 2kq dividido por 2r ao quadrado. Guilherme, é uma questão muito difícil. Eu não consigo ver quanto tempo de vídeo tem aqui, mas eu imagino que tem mais de 10 minutos. Guilherme, você demorou 10 minutos para resolver a questão. Como que eu vou resolver isso em 3, 4 minutos? People, demorei por quê? Porque eu fui desenhar, te mostrando toda a geometria, te explicando passo a passo. Você que está resolvendo muita questão, você tem que ter o feeling de observar aqui, ó, que essa distância aqui era R raiz de 2. Você observar o que? Aqui tudo bem, você correr e fazer achar o 90, você faz isso rapidão. Mas na hora que você achou 90 aqui, 90 aqui, pô, é um ângulo reto. É um ângulo de 90 graus, cujo os dois catetos aqui são iguais. A hipotenusa vai ser E raiz de 2, ou seja, vai ser a diagonal do quadrado, ou se é a diagonal de um quadrado. Que do mesmo jeito, ó, se eu completasse aqui, ó, formaria o quadrado bonitinho. Se eu fizesse a regrinha do paralelograma, você aqui, ó, achasse a soma vetorial pela regra do paralelograma, você acharia um quadrado. Beleza? Outra coisa, você é mais safo na matemática, você tem uma circunferência, você vê aqui, ó, que eu tenho um triângulo inscrito na circunferência. Ou, se você tivesse a sacada aqui, ó, presta atenção, de D daqui e D daqui, que eram iguais, ó, pá, é um quadrado. Aqui eu tenho um quadrado circunscrito na circunferência. Beleza? Então, são coisas que quando você resolve muita questão, você vai pegando jeito. Beleza? Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado. A gente revisou algumas coisas aqui de matemática. E é isso aí. Grande abraço e até a próxima. Valeu!